Amém. O pastor Marco vai dar início. Amém. Obrigado, Alan. Obrigado aos músicos. Obrigado aos irmãos por cantarem esses hinos. Deus abençoe as nossas crianças também. Tempo de classe, tempo de estudo. Recebendo as lições. Foram preparadas pelos professores. Amém, meus irmãos? Então, estamos começando hoje uma nova série expositiva, a Carta de Paulo aos Romanos. A gente estava na vigília com os homens, foi sexta-feira passada, e aí a gente comentou que ia começar a estudar Romanos. E uma das frases foi, finalmente Romanos! Então, tinha gente esperando já por essa série, na expectativa, porque, sem dúvida nenhuma, é uma carta fantástica. Fantástica, uma carta desafiadora também para aqueles que vão ministrar essa palavra. Então, estejam orando aí pelos pregadores desde já. Mas, sem dúvida nenhuma, uma carta essencial. Carta essencial, uma carta que consta ali o caminho da salvação de forma muito clara, né? De forma muito objetiva, direta da parte de Paulo, o evangelho da nossa salvação. E hoje nós pretendemos então, meus irmãos, começar com algumas informações, algumas questões para nós entendermos, né, a carta de uma forma mais clara na medida do possível. Então nós vamos procurar algumas informações, quem fundou a igreja lá em Roma, como que começa essa igreja lá em Roma, em que época Paulo escreve, qual o seu propósito. Vamos procurar hoje ver um panorama da carta. Assim como disse Lloyd Jones, uma regra sábia para interpretarmos a palavra é partir do geral para o particular, para nós não perdermos de vista o bosque em virtude da árvore. Porque nós vamos começar a estudar, na partir da semana que vem, textos específicos, perícopes do texto da carta de Paulo aos Romanos. Mas para nós entendermos de forma mais clara, nós não podemos perder a perspectiva do contexto maior, o contexto da própria carta em que os textos estão inseridos e o contexto de toda a Escritura, que diz respeito ao plano de Deus, criação, queda, redenção, consumação. Então nós queremos buscar estes conceitos aqui para nós entendermos de forma mais clara a palavra do Senhor. Mas para começarmos, meus irmãos, vamos orar mais uma vez, buscando graça do nosso Deus para esse tempo e então sermos guiados pelo Senhor à luz de sua palavra. Oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus. Tu que és o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, único digno de receber toda adoração, todo louvor, toda a nossa devoção. O Deus soberano revelado na carta de Paulo aos Romanos de forma tão impressionante, o Deus da salvação, o Deus do juízo final, o Deus que graciosamente envia Cristo para salvar pecadores que não merecem nada, senão a condenação. E nós te louvamos nessa manhã, ó Deus, por esse evangelho bendito. E eu rogo desde já, Pai, no início dessa série, que o Senhor use mais uma vez, Senhor, a Tua palavra para trazer a compreensão mais clara, mais límpida do que é o Teu Evangelho, Senhor. Essa graça imensurável, esse amor imensurável. Ó Deus, traz essa clareza, dissipa os sofismas, os enganos, os desvios do Evangelho que por vezes nem percebemos, ó Deus, mas estão adentrando as nossas vidas. Seja o legalismo, seja o antinominismo, a libertinagem,
ó Deus, a teologia da prosperidade, desvios do Teu Evangelho, Senhor. Por isso precisamos voltar para a Tua palavra, e o meu clamor, ó Deus, é que o Senhor possa abençoar mais uma vez a Tua igreja, Senhor, à luz da palavra. Fala conosco, traz a compreensão deste texto. Pai, somos limitados, eu sou limitado, sou fraco, Senhor, não tenho condições de expor. Os pregadores que aqui estarão também não têm condições em si mesmos. Por isso rogamos a Tua bênção, Senhor, a Tua graça. O Espírito Santo guiando e a compreensão também, Senhor. Aquilo que for falado na carne seja esquecido e fique a Tua palavra gravada em nós, no poder do Espírito, trazendo louvor e glória ao Teu nome. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A carta de Paulo aos Romanos, ela teve um impacto impressionante ao longo da história da igreja. A sua influência é imensurável. E muitos líderes na história da igreja foram influenciados, foram impactados por esta carta. E, inclusive, foi um instrumento que Deus usou para a conversão destes. Alguns exemplos aqui para nós meditarmos e pensarmos e refletirmos sobre o impacto de Romanos que nos alcança hoje através destes homens. O primeiro deles, Agostinho de Hipona. Tido como dos maiores teólogos da história entre os pais da igreja, ele viveu entre os séculos IV e V, e, como muitos sabem, ele foi um jovem que teve uma vida promíscua, escravo das paixões sexuais. A sua mãe, Mônica, cristã convertida, orava incessantemente por Agostinho. Orava por ele, clamava a Deus por ele. E pela graça de Deus, ele passou por um processo de conversão em sua vida. Ele teve contato com o bispo Ambrósio em Milão, poderoso pregador da palavra naquele tempo, que influenciou Agostinho à luz do cristianismo, as verdades do cristianismo. Influenciou, teve impacto na vida de Agostinho. Porém, ele ainda lutava consigo mesmo, a luta contra a lascívia e uma luta interna, ainda relutante de certa forma, em sua conversão, até que certo dia, aos seus 32 anos de idade, ele havia se retirado em solidão, ele foi para um jardim, sozinho, na hospedaria em que morava, e ele ouviu uma criança na casa do lado, na casa vizinha, uma criança repetindo uma canção. Ela repetiu uma canção: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E Agostinho ouviu aquilo. E ele, com esse conflito todo, nessa questão, nesse processo de conversão dele, e ele estava ao seu lado uma cópia da carta de Paulo aos Romanos. Ele toma essa carta e ele lê o primeiro texto que lhe vem à mente. E o primeiro texto que surge é Romanos capítulo 13, versículos 13 a 14, que diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Agostinho relata o impacto dessa leitura na sua vida, como o Espírito Santo aplicou essa verdade ali, direta no coração dele naquele momento. Ele diz: não quis ler mais, nem era necessário. Mal terminar a leitura dessa frase, dissiparam-me em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. E a vida de Agostinho é transformada por obra do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus. E a influência de Agostinho na história da igreja é notável, notável. Muitos teólogos foram influenciados por Agostinho, incluindo os reformadores, Lutero, Calvino, muito influenciados pela teologia de Agostinho. Segundo exemplo do impacto de Romanos, Martinho Lutero. Você sabe quem foi Martinho Lutero? Um jovem, que após fazer um voto, entrou para um convento agostiniano, da ordem agostiniana, e ele tornou-se monge. Muito rigoroso na disciplina, as disciplinas religiosas. Ele pensava, como costume na Idade Média, alcançar o favor desta forma, por obras, pela disciplina religiosa, mas lutava com a sua consciência atormentada pela culpa.
E ele desenvolve-se no estudo também, estudo teológico, ele graduou-se doutor em teologia. E ele começa a lecionar na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E em determinado momento fazendo exposições do livro de Salmos e Romanos. Ele começa a lecionar, ele começa a fazer exposições sobre Romanos. Ele começa a estudar Romanos, ele começa ali então a ter um estudo profundo na epístola de Paulo aos Romanos. E ele passou por sérias dificuldades em relação ao conceito da justiça de Deus. O conceito da justiça de Deus atormentava Lutero. Até que ele relata como essa luta foi solucionada graciosa em sua vida, no entendimento de Romanos 1,17, o texto que nós lemos no início do culto. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E olha o que ele diz sobre esse entendimento, é muito interessante. Ele diz o seguinte: onde poderia encontrar um Deus gracioso? O que estaria Paulo dizendo ao declarar que a justiça de Deus fora revelada no Evangelho? Eu ansiava intensamente compreender a carta de Paulo aos Romanos, e a única coisa que não saía do meu caminho era aquela expressão, a justiça de Deus. Pois no meu entender ela significava a justiça, segundo a qual Deus é justo e age com justiça ao punir o injusto. Noite e dia eu ficava ponderando até que eu compreendi a verdade, que a justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Depois disso, foi como se eu tivesse renascido e adentrado as portas escancaradas do paraíso. Toda a Escritura adquiriu um novo significado. E enquanto que antes a justiça de Deus me deixava cheio de ódio, agora ela se tornou para mim uma expressão de amor grandioso e de doçura inexprimível. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim uma passagem para o céu. E a partir dessa bendita compreensão, Deus, mais uma vez, à luz da palavra, trazendo estes líderes a uma compreensão do seu evangelho, o evangelho da graça, Deus levanta Lutero de forma poderosa, desencadeando a reforma protestante que nos afeta diretamente hoje, um retorno às Escrituras. O que foi a reforma protestante? Vamos voltar para a Bíblia? As tradições da igreja são importantes, têm a sua relevância, mas elas não podem ser colocadas, equiparadas à Escritura Sagrada de Deus. A Escritura Sagrada de Deus é a autoridade sobre a igreja. E os líderes da igreja devem estar submissos a essa Escritura. E a partir dali, ele inclusive, a Bíblia ela estava trancada, não tinha acesso, o povo não tinha acesso às Escrituras. Lutero traduz a Bíblia para o alemão, a Bíblia o povo tem contato com a Escritura Sagrada, e desde então nós temos o desencadear, a compreensão da justificação pela fé, tão preciosa, tão cara a nossa salvação, vem lá como um doce legado da reforma protestante. Reformador Calvino também, influenciado por Agostinho, foi profundamente impactado pela epístola de Paulo aos Romanos. Ele diz o seguinte: entre as muitas e notáveis virtudes, a epístola possui uma em particular, a qual nunca é suficientemente apreciada, a saber, se porventura conseguirmos atingir uma genuína compreensão desta epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. O entendimento do Evangelho da graça à luz de Romanos, trazendo uma compreensão dos demais textos, dos demais livros da Escritura. E aqui o último líder, pregador impactado por Romanos, John Wesley. Grande pregador usado por Deus no avivamento na Inglaterra, século XVIII. E ele relata a sua conversão, que foi em uma reunião de estudo, ouvindo alguém ler o comentário de Lutero aos Romanos. Olha que interessante, como o impacto, Deus usando, levantando homens, compreensão da palavra e homens sendo impactados. Então, Lutero escreve um comentário de Paulo aos Romanos. Esse comentário é lido no momento em que lá John Wesley estava em um pequeno grupo, lendo esse comentário, e ele então ali relata a mudança que Deus operou em seu coração naquele momento. Ele diz: senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Uma certeza me foi dada: Cristo levara os meus pecados,
e me salvar da lei, do pecado e da morte. Então esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o livro que nós começamos a estudar hoje, e é nessa expectativa que nós nos aproximamos da palavra dele. Não é um livro qualquer, meus irmãos, nós não estamos lidando com um livro qualquer, é a palavra de Deus. E é essa palavra que produz esse efeito todo. E nós estamos aqui hoje sedentos para aprendermos mais desta preciosa palavra e termos as nossas vidas impactadas por esse evangelho. O verdadeiro evangelho, não a confusão que nós vivemos hoje, mas o verdadeiro evangelho centrado nas Escrituras. Amém? Então, continuando aqui, algumas mais informações. Quem fundou a igreja em Roma? Quem foi o fundador? Não se sabe exatamente. Não se sabe, né? Quem fundou a igreja mais importante no Império Romano naquela época. Existem hipóteses, né, dos historiadores, com certeza não foi Paulo, porque Paulo escreve manifestando o desejo de visitar os irmãos em Roma pela primeira vez, e é muito improvável que tenha sido qualquer outro dos apóstolos. O catolicismo romano defende a tese de que Pedro foi o fundador da igreja em Roma. E, inclusive, de acordo com os escritos da tradição, ele estaria exercendo como o primeiro papa o seu pontificado dos anos 30 a 67 depois de Cristo. Então, Pedro teria fundado a igreja. Essa tese não tem fundamentação. Primeiro, porque, segundo Gálatas, Pedro foi destinado como apóstolo da circuncisão, ou seja, foco nos judeus, Judeia, Jerusalém. Paulo como apóstolo dos gentios, isso está lá em Gálatas 2,7. Segundo, porque Paulo não menciona Pedro nessa carta, que é bem na época que a tradição diz que Pedro estaria em Roma. Paulo não menciona Pedro. Então seria, no mínimo, uma falta de cortesia, uma falta de consideração, o grande líder, o grande apóstolo Pedro, estando lá em Roma e não fazer nenhuma menção a Pedro. Que no final da carta lá você vai ver várias saudações que Paulo faz a várias pessoas, mas não menciona Pedro. Então, muito provavelmente, Pedro não estava na igreja em Roma quando Paulo escreve e nunca esteve até este momento. Então, uma das hipóteses que faz mais sentido de pelo menos como o evangelho chega em Roma, diz respeito aos judeus e prosélitos que se converteram ao cristianismo na festa do Pentecostes, lá em Jerusalém. Quando os discípulos foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, Pedro pregou o evangelho, uma multidão foi convertida a Cristo, e conforme Atos capítulo 2, versos 9 e 10, estavam entre estes também romanos. Então, o que pode ter ocorrido é que estes retornaram a Roma, pregando o evangelho, a ponto de estabelecer uma igreja a partir destes cristãos anônimos, que nós não sabemos o nome, e Deus então faz surgir a igreja lá em Roma. E assim nós sabemos que a igreja em Roma era constituída em sua maioria por gentios, ou seja, os não-judeus, mas contava também com uma minoria de judeus convertidos. O imperador Cláudio, no ano 49 depois de Cristo, havia expulsado os judeus de Roma. Isso está lá em Atos 18:2. Mas aproximadamente 5 anos depois, eles foram autorizados a retornar para Roma. Então, a igreja era constituída, maioria gentios, uma minoria de judeus convertidos. Mas parece que a convivência entre gentios cristãos e judeus cristãos não era tão pacífica na igreja. Não era tão... Estava meio truncada a coisa, estava meio dificultada, tinha dificuldades, um certo desprezo, tanto de um lado quanto de outro, né? Porque, e isso nós vamos perceber, então, Paulo, de certa forma, tratando essas questões ao longo da carta. Avançando, meus irmãos, quem escreveu a carta, qual foi a data? Não restam dúvidas que foi o apóstolo Paulo. Como o início da carta destaca, escritos dos pais da igreja, encontra-se referência à autoria de Paulo também. Existe um consenso que Paulo escreve enquanto esteve em Corinto, ao final de sua terceira viagem missionária, quando ele se preparava para viajar a Jerusalém, levando as ofertas levantadas entre as igrejas da Macedônia, Acaia, visando socorrer os irmãos necessitados da Judéia. Sendo assim, indícios apontam para a data da escrita da carta, o ano 55 ou 56 depois
de Cristo. E por que Paulo escreve, então, a carta aos Romanos? O apóstolo ainda não havia estado na igreja em Roma, mas pretendia visitá-los. Então, de certa forma, ele escreve visando se apresentar, bem como apresentar o evangelho que ele proclamava, o evangelho apostólico segundo ele pregava. E assim percebe-se que a carta, por vezes, parece mais um tratado teológico, sistemático. O apóstolo explana o conteúdo das doutrinas essenciais do evangelho da graça. Então, ele apresenta este conteúdo. Então, o assunto central de Romanos é o evangelho de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, diz o seguinte: Paulo escreve Romanos para repartir com a igreja da capital do império o significado do evangelho. Nessa carta ele discorre sobre a condição de ruína e perdição, tanto dos gentios como dos judeus. Também mostra que a salvação é pela graça, independentemente das obras, tanto para os gentios como para os judeus. Charles Erdman está correto quando diz que o evangelho de Cristo, que a Epístola aos Romanos expõe, é a mais doce música jamais ouvida na terra, a mais poderosa mensagem proclamada entre os homens, o mais precioso tesouro confiado ao povo de Deus. Então, essa é a razão pela qual Paulo escreve. Além disso, parece que outro motivo diz respeito ao desejo de Paulo em ir pregar o evangelho na Espanha, contando com o apoio dos irmãos em Roma. Depois de concluir o seu trabalho missionário nas 4 províncias do Império, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, o apóstolo queria ampliar os horizontes ainda mais para o oeste, ainda mais para o ocidente, em direção à Espanha. E para isso ele pensava na igreja de Roma como uma base missionária. Ele trata disso lá em Romanos capítulo 15. Então, meus irmãos, essas são algumas informações iniciais para nós ponderarmos e pensarmos, né, sobre a carta. Vamos passear agora um pouco sobre os textos, sobre as porções da carta, um panorama desta carta, como que a carta pode ser dividida. Basicamente, como de costume, o apóstolo Paulo começa a carta fundamentando a crença, a ortodoxia, aquilo que nós devemos crer, e isso ocorre nos primeiros 11 capítulos. E a partir do capítulo 12, ele discorre sobre a vida prática, a ortopraxia, como devemos viver em virtude daquilo que cremos. Então, vamos acompanhando aí, prefácio e saudação, os versículos 1 a 4, capítulo 1, versos 1 a 4, o apóstolo diz ali, vamos ler juntos este texto? Está aqui projetado? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, logo de início, Paulo se apresenta e já começa a discorrer sobre verdades essenciais do Evangelho de Deus. E veja, ele diz Evangelho de Deus. Ou seja, Deus é o autor do Evangelho. É a fonte divina. O Evangelho é puro porque ele procede de Deus. Não é uma invenção de homens. Deus usou homens para proclamar esse Evangelho, os apóstolos. Mas Deus é o autor, o Evangelho de Deus. Fonte inteiramente divina. E esse evangelho diz respeito ao quê? Ele diz com respeito ao seu filho. Então perceba, o evangelho envolve um corpo doutrinário, doutrinas centrais, a genuína fé cristã. E precisamos conhecer essas doutrinas. Porém, logo no início da carta, Paulo deixa claro, o evangelho trata-se de uma pessoa. O evangelho é Cristo. Ele não nega o corpo doutrinário, ele vai discorrer ao longo da carta, mas em resumo, pregar o evangelho é pregar Cristo. Pregar a cruz de Cristo.
o significado desta cruz e a sua ressurreição. Não se pode ignorar. Cristo é a mensagem para salvar, redimir, conduzir à fé gente de toda língua, povo e nação. Nos versos 8 a 15, Paulo expressa o seu desejo de visitar, então, esses irmãos lá em Roma, para compartilhar com eles dons, visando a edificação da igreja. E os versos 16 e 17 trazem o tema central da carta. Do que trata o assunto de Romanos, texto que nós lemos no início: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então é a justiça pela qual, através da graça, Deus nos justifica pela fé em Cristo. E aí, na sequência da carta, nós observamos a universalidade do pecado e o juízo de Deus sobre os pecadores. Vai ali do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Tanto gentios quanto judeus, em virtude da natureza pecaminosa, estão debaixo da ira de Deus. Ninguém escapa. Os gentios pagãos, os moralistas religiosos, os judeus legalistas, sem Cristo, todos estão debaixo desta ira. Paulo descreve ali, de forma muito vívida, as consequências do pecado. Os homens entregues a si mesmos, trocando a glória do Criador pela criatura, a idolatria, a depravação dos homens. Então perceba, antes de entrar no assunto da justificação, Paulo trata do que o homem é, a realidade das Escrituras. São as más novas, antes das boas novas, as más novas, as duras notícias, só que elas são fundamentais. Não é agradável a gente ouvir falando sobre isso, que você é um pecador. Não é bom ouvir isso, mas extremamente necessário. Extremamente necessário. Porque é através dessa convicção que nós entendemos finalmente a nossa necessidade de Jesus Cristo. É reconhecendo quem nós somos diante de Deus. É o que a palavra diz que nós somos, pós-queda em Adão, miseráveis pecadores. Romanos 3, 9 a 10 diz: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nem um sequer. Você já reconheceu a sua condição diante de Deus? Você já reconheceu a sua condição diante de Deus? Leia Romanos, estude Romanos, medite em Romanos. Os primeiros capítulos vão deixar isso muito claro, quem você é diante de Deus. Medite nessa carta, reconheça a sua condição diante da palavra de Deus. Como nós vimos, é o evangelho de Deus, não é de homens, não é invenção humana. É Deus falando aos nossos corações. Reconheça quem você é à luz da palavra de Deus. E Romanos é um excelente instrumento para você reconhecer essa condição. E aí depois então de tratar toda essa questão, de todos pecaram, Paulo então começa a discorrer sobre a justificação pela fé. Se está todo mundo assim perdido debaixo do juízo de Deus, então como é que a gente pode se salvar? Qual é o caminho? E aí Paulo fundamenta a justificação pela fé, a doce doutrina da justificação pela fé. Capítulo 3, versículo 21 até 5, 21. Olha o que diz ali Romanos 3, 21 a 26. Grife essa expressão aí, mas agora, conjunção de contraste. Como Deus reverte a situação. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja, Paulo chama de justiça de Deus, a que provém de Deus,
se referindo à justificação do injusto por graça da parte de Deus, e isso só é possível por meio da cruz, a cruz de Cristo, na qual Deus demonstrou a sua justiça quando Cristo toma o nosso lugar. Nós que somos os transgressores da lei, Cristo toma o nosso lugar, nós os que cremos nele, e ele paga a pena no nosso lugar, na cruz do Calvário, sem ter pecado nenhum. Ele se entrega por nós, pagando a justa pena que merecíamos. Por isso que a cruz manifesta a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo manifesta o amor de Deus, providenciando tão grande caminho de salvação para pecadores que não merecem nada. A cruz manifesta o seu amor, o imensurável amor de Deus que está à disposição de todos os que creem no Evangelho das Escrituras, sejam eles judeus ou gentios. Justificação significa perdão pleno e a justiça de Cristo imputada a nós, os que creem. Nós vamos falar bastante sobre este termo ao longo das nossas pregações, mas é importante você atentar para isso. Nós não somos justificados por obras, nós não somos justificados por méritos. Você já deixou de confiar em si mesmo para confiar somente em Cristo? Você já deixou de confiar, seja em qualquer outra coisa, não há nenhum outro mediador, só Jesus Cristo. Deixou de confiar, eu não posso me salvar, eu não tenho condições de me salvar por mim mesmo, eu reconheço, sou pecador diante de Ti, ó Senhor, preciso de Cristo, me rendo a Cristo. É isso que a Epístola de Paulo aos Romanos nos conduz, para que possamos assim nos render. Realmente, só podemos ser salvos pelos méritos de um outro, não nosso, de um outro, que é Jesus Cristo. E assim no capítulo 4 nós temos a comprovação desta justificação pela fé. No Antigo Testamento, Paulo usa o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado não por suas obras, nem pela circuncisão, nem pela lei, mas pela fé, quando creu na promessa da palavra de Deus, conforme o livro de Gênesis. Capítulo 5, as bênçãos desfrutadas por aqueles que são justificados pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos méritos do Senhor Jesus, paz com Deus. E no decorrer do capítulo nós temos o exemplo de Adão e Cristo. Adão e Cristo. O cabeça federal da velha humanidade é Adão, ou seja, nosso primeiro representante diante de Deus. E em Adão, todos pecaram. Nós estamos em Adão, por natureza. E isso diz respeito ao pecado herdado, né? Pecado original, vem lá de Adão. Isso explica a nossa condição decaída, desde os bebezinhos, já manifestando a natureza pecadora. Porque estamos em Adão, nós nascemos em Adão. Porém, o segundo Adão, o Adão perfeito, o cabeça federal da nova humanidade, é Cristo Jesus. E é somente pelos méritos dele, depositando a nossa fé nele, que nós podemos então experimentar a salvação que procede de Deus. Ele cumpriu, diferente do primeiro Adão que não cumpriu, pecou, o Cristo cumpriu a justiça toda, cumpriu toda a lei. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Jesus fez. Cumpriu toda, com perfeição, diante de Deus. E assim nós temos Ele como o nosso representante diante de Deus. Na sequência, nós vamos observar aspectos relacionados à santificação, à demonstração da justiça. Então, Paulo começa a tratar do efeito. Aqueles que são justificados, eles vão viver em novidade de vida. Eles vão experimentar uma nova vida, né? Por obra do Espírito Santo. Ele diz ali, e daí? Versículos 6, 15 a 18. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Então, se a justificação é pela fé, somente pela fé, não por obras, será que o evangelho proclamado por Paulo estaria estimulando o pecado? Vamos pecar mais para a graça ser maior? Ou será que Paulo estaria menosprezando a lei de Moisés? Então, possíveis questionamentos levantados pelos judeus opositores a Paulo, e Paulo responde essas questões. Paulo responde Romanos 6, Romanos 7. Capítulo 6, ele explica os efeitos da graça que santifica os crentes. Aqueles que entenderam realmente a obra de Cristo no Evangelho, vão experimentar essa novidade de vida. Os crentes são livres da culpa e do poder do pecado por estarem unidos a Jesus. Por isso, eles não devem mais viver na prática habitual do pecado. Capítulo 7, ele explica como não menosprezava a lei de Moisés. E assim ele traz a relação lei e fé. Relação lei e fé. O problema não está na lei. A lei é santa, boa, perfeita, revela o caráter de Deus. O problema está em nós, transgressores desta lei. Nós transgredimos esta lei. Deste modo, a lei é incapaz de salvar, e ela nem foi dada para isso. Não foi dada com esse propósito. Ela é incapaz, porque nós não conseguimos obedecer essa lei por causa do nosso pecado. Então a lei condena, a lei mostra qual a nossa real condição para ensinar a necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Porém, os crentes em Jesus morreram para a lei, ou seja, eles não estão mais debaixo da condenação da lei, porque Jesus já pagou essa condenação lá na cruz. Então o crente ainda vive a luta interior pela presença do pecado, mas pela obra do Espírito Santo vai apresentar os frutos de uma vida de santidade, uma vida que busca se conformar à lei de Cristo. E o capítulo 8 ressalta a obra do Espírito Santo, se repete a expressão do Espírito, a obra do Espírito, capítulo 8, o Espírito Santo que habita o crente, aqueles que creem em Jesus, e ele nos capacita à obediência, traz a convicção de que somos filhos de Deus, e o capítulo finaliza com a expressão belíssima do amor inabalável de Deus por nós em Jesus. Romanos 8, 37 a 39 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Avançando, meus irmãos, entrando no capítulo 9 a 11, e ali o plano de Deus na salvação de seu povo, sublime plano da redenção, incluindo judeus e gentios. E nesse capítulo, Paulo trata das questões, como é que o povo judeu, em sua grande maioria, havia rejeitado o Messias? Como conciliar a incredulidade deles com a aliança e as promessas de Deus? E aí nós veremos no capítulo 9, Paulo defende a fidelidade da aliança. A palavra de Deus não falhou. A palavra de Deus não falhou. E ele começa fazendo referência ao remanescente fiel, que são os verdadeiros herdeiros da promessa feita a Abraão, e para isso ressalta a soberania de Deus na salvação em relação à doutrina da eleição. Romanos capítulo 9, versos 14 a 16, diz ali: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A eleição não está baseada em nossos méritos, meus irmãos. Todos pecaram, está claro no início da Escritura, todos pecaram. Então a eleição está baseada na pura misericórdia de Deus, segundo o seu beneplácito, a sua vontade soberana. A salvação pertence ao Senhor, do início ao fim. Depende do Senhor, depende dEle, inteiramente de Deus, e a glória é toda de Deus somente. E no final do capítulo 9, me parece que Paulo ressalta a soberania, a responsabilidade humana.
soberania de Deus e responsabilidade humana, juntas nos argumentos de Paulo, e são verdades que a Escritura nos ensina. É verdade que vai além da nossa compreensão. Deus 100% soberano, nós 100% responsáveis, né? Mas a Escritura ensina essas verdades. E ao final do capítulo ali, parece que Paulo ressalta essa questão. O Israel incrédulo é responsável por sua rejeição. Isso, especificamente tratando ali na questão do Israel incrédulo, mas se aplica a todos os homens. São responsáveis pela rejeição da verdade de Deus. Paulo diz ali, procurando estabelecer a sua própria justiça, se achando cumpridores da lei, não se sujeitaram a que vem de Deus. E assim, em sua maioria, rejeitaram a justiça que procede do Evangelho, proclamado por Paulo, rejeitaram o próprio Cristo. Mas no capítulo 10, Paulo expressa o seu ardente desejo que os judeus, os seus compatriotas, sejam salvos. E ele procurava fazer isso em seu ministério. Chegando nas cidades, Paulo procurava primeiro o quê? Qual era o primeiro lugar que ele ia pregar? Sinagogas. Procurava os judeus, pregando para eles, proclamando o evangelho da salvação, proclamando Cristo, o Cristo das Escrituras. O Cristo prometido do Antigo Testamento é Jesus de Nazaré. Mas muitos rejeitavam a mensagem proclamada por Paulo. O livro de Atos demonstra isso, né? Esse processo que Paulo adotava. Muitos judeus estavam rejeitando este evangelho, mas este evangelho é o evangelho que deve ser proclamado a todos, indistintamente, judeus e gentios, porque este é o meio para a salvação estipulado por Deus. Não há outro caminho, foi Deus que estabeleceu assim. O caminho para a salvação é o evangelho sendo pregado e as pessoas se convertendo, se entregando, reconhecendo Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Capítulo 10 deixa isso claro, olha o que diz ali o versículo 9, capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você já confessou este Cristo bíblico como Senhor e Salvador da sua vida? Você já confessou Ele? Ouça a palavra de Deus, se a tua boca confessares Jesus, crendo neste Jesus, que a Bíblia é verdadeira, ela traz a verdade. Está dizendo aqui, se você confessar esse Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, não há outro caminho. Renda-se a este Cristo, estude a carta de Paulo aos Romanos, conheça esse Jesus, conheça o Evangelho da salvação e renda-se a este Cristo bendito. O único caminho para a salvação é Ele. E na continuidade Paulo diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, muitas coisas serão tratadas nesses capítulos. Eu estou só pincelando aqui, fazendo um panorama, mas seguindo, lá no capítulo 11, Paulo trata então do futuro de Israel. Futuro de Israel. Ele declara que o fracasso, a rejeição de Israel, do Israel étnico, não é total, porque existe um remanescente fiel, o próprio Paulo, um judeu convertido. Então não é total e também nem final, pois quando se completar a plenitude dos gentios, ele fala de uma restauração futura, e então todo Israel será salvo. O que significa todo esse Israel? É por isso que você não pode perder a sequência das pregações. Queremos estudar essa questão, e você deve orar pelos pregadores também, porque são textos de difícil interpretação, e nós queremos então seguir à luz da palavra de Deus, e submissos à vontade dEle, à palavra dEle, e ore pela sequência das pregações, e que Deus nos dê essa compreensão, nos dê unidade também, naquilo que a gente pode divergir, né? Mas unidade à luz da palavra do nosso Senhor.
E, meus irmãos, ao meditar neste plano perfeito de Deus, porque Paulo vem traçando aqui o plano de Deus para a salvação, gentios e judeus, né? Como tudo está debaixo da soberania de Deus, como tudo se encaixa, né? Como tudo faz sentido, como realmente é perfeito este plano. E aí o apóstolo termina o capítulo com doxologia, ele termina louvando o Senhor. Ele diz: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí, então, a partir do capítulo 12, segunda parte da carta, a nova vida em Cristo, 12 até o 15, 21, né, Paulo trata que, com base nas misericórdias de Deus, ou seja, tudo aquilo que ele expôs nos capítulos anteriores, os crentes devem viver em novidade de vida. Uma vida não mais conformada a este mundo, mas conformada com a vontade de Deus. Ele diz ali: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na sequência dos capítulos, ele explica o significado dessa vontade em alguns aspectos. A vontade de Deus para nós tem implicações em nossos relacionamentos, nossa relação com Deus, com nós mesmos, uns com os outros, com os nossos inimigos. A partir do capítulo 13, nossa relação com o Estado, as autoridades, com a lei de Deus, o amor como cumprimento da lei, considerações sobre o juízo final também ele traz. E nos capítulos 14 e 15, temos preciosas lições para a unidade na igreja. A tolerância dos fortes para com os fracos, provável referência aqui a alguns dos judeus convertidos, mas que ainda estavam cheios de cuidados em relação às leis cerimoniais, não para salvação, mas como cultura de vida, como algo que eles estavam acostumados. Paulo traz recomendações, como lidamos com isso? Como lidamos com isso? Né? Em busca da boa convivência, harmonia, crescimento mútuo entre os irmãos. Paulo diz ali, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E ali o versículo 13, que é o versículo chave que nós temos aqui da nossa igreja, da nossa congregação: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E, finalmente, os planos de Paulo, os planos que ele expressa ali, saudações finais, conselhos finais, 15, 22 a 16, 27, final da carta. Paulo traz mais explicações sobre o seu ministério entre os gentios, compartilha com os irmãos seus planos de viagens, os planos de visitá-los, e então ser encaminhado por eles à Espanha, seu grande alvo missionário. E no capítulo 16, diversas saudações, algumas outras admoestações, e finaliza com a doxologia final. Vamos ler juntos, meus irmãos, este texto? Ora, aquele que é poderoso, segundo o meu evangelho, pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada toda a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então essa, meus irmãos, é a série que pretendemos começar. Essa foi a introdução. Semana que vem, então, adentramos no texto, estudando as perícopes, as passagens. Que Deus, então, assim, nos ajude, nos guie e possamos ser edificados à luz desta carta. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina quem Tu és, quem nós somos
e o que o Senhor preparou, o caminho que o Senhor providenciou para o resgate, para a redenção de pecadores que não merecem nada. E isso tudo, ó Deus, para o louvor da glória da Tua graça. Obrigado, Senhor, por essa preciosa carta. Usa, Senhor,